Deus te abençoe. Escute mais um programa Vencendo Vem Jesus. Acompanhe nossa programação diária aqui neste canal e se inscreva. Aqui você ouve uma palavra poderosa em seu favor. Ouça também os melhores hinos sacros, a revelação de Jesus Cristo, destaques de pregações e participações especiais. A verdadeira sã doutrina pregada nesses últimos dias pela voz do sétimo anjo. Mais informações nas descrições de nossos vídeos. Seu programa já vai começar. Que bela manhã, espero ver o Rei. Bela manhã, manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão. Foi-se o clamor, tristezas e agonia, eis rompe o dia da salvação. Rejubilai, cantai em aleluias, cantai, cantai, aleluias. Demos a Deus as mil tribulações, vitórias enchem hoje os corações. Saudemos, pois, do dia nova luz. Saudai o Rei, saudai o Rei Jesus. Rejubilai, cantai em aleluias, cantai, cantai, aleluias. Guarda o mês de Abibe, que significa abril, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa do Senhor teu Deus, ovelhas e vacas no lugar onde o Senhor colocar, ou melhor, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. A Escritura está no livro de Deuteronômio, capítulo 16, começando com o primeiro verso. Meus ouvintes, estamos conhecendo esta Escritura que nos fala a respeito do verdadeiro lugar de adoração provido por Deus. Isto é incomum, é verdadeiramente incomum. E Deus, geralmente, Ele age de maneiras incomuns, em lugares incomuns, e faz coisas incomuns, porque Ele é em
incomum. Sempre quem crê nele age de forma incomum. Há muitas e muitas coisas que gostaríamos de dizer acerca de suas raridades. Porém, eu sei que todos que estão familiarizados com ele sabem que Deus é incomum. Ele faz coisas incomuns, algumas, às vezes, no tempo incomum. E então, o profeta desta era, muitas vezes encontrando estas coisas, muitas vezes encontrando-as na rua, nas rodovias, nos aviões, trens, ônibus. O profeta, vendo pessoas nestes diferentes lugares por onde ele, em muitas ocasiões, estava passando, ele tinha esse hábito um tanto comum, e às vezes conversando com pessoas, perguntar: você é cristão? E às vezes ele encontrou, entre tantas, às vezes um e outro dizia: eu sou metodista, outro dizia: sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou luterano, pentecostal, ou algo assim neste estilo. Cada um tem uma denominação que deseja representar. E está perfeitamente bem ser representado por uma denominação. Porém, ainda assim, a parte ruim disto é que cada um acha que este determinado grupo é o único grupo que irá para o céu e é o único que Deus está representado. De qualquer modo, é o determinado grupo de alguém. Eu achei que uma boa ocasião para falar sobre este assunto, nós estamos tendo esta oportunidade. Deus nos ajude, que por sua graça procuremos fazer o melhor que pudermos para falar acerca disto. Neste livro, Deuteronômio, sendo uma palavra grega significando duas leis. E Deus tem duas leis. E uma delas é a lei da morte, para desobediência à sua palavra. Nós encontramos que quando Eva desobedeceu sua palavra, isto trouxe morte. Essa é uma das suas leis. No dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E então, ele tem outra lei, a qual é a lei da vida para obediência. Isto se você não faz tais coisas. Ora, guardando a sua palavra, você viverá. Isto se resume a duas coisas, na minha maneira de pensar, que são guardar a sua palavra ou desobedecer a sua palavra. Uma destas leis foi dada no Monte Sinai, e a outra, essa é a lei da morte. A outra lei foi dada no Monte Calvário, onde a lei da vida foi dada através de Cristo Jesus. Agora, você vai observando isto. Ele também tem dois pactos.
ele teve um pacto com Adão, o primeiro homem na terra. E esse pacto era sob condições. Se fizerdes assim e assim, eu farei assim e assim. Adão tinha algo a fazer para manter este pacto vivo diante de Deus. Ele tinha de andar nos caminhos de Deus, guardando toda a sua palavra, não transgredindo nenhuma palavra. Mas então ele fez outro pacto, e esse foi com Abraão. E este pacto não foi sob condições, mas foi incondicionalmente. Deus deu o pacto a Abraão sem restrições de modo algum. Incondicional. Não eu farei, eu fiz. Não eu já o fiz. Você observou? E essa é a lei pela qual os cristãos devem viver. Não é o que nós próprios fazemos, mas é o que ele fez por nós. Cristo já foi sacrificado. Ele não será sacrificado, ele já foi. É um produto consumado. Então, ele viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, voltou na forma do Espírito Santo. Deste modo, meus ouvintes, é uma obra consumada com Deus. Cristo, não conhecendo pecado, ele tornou-se meu pecado para que eu pudesse me encontrar em seu lugar. Ele tomou o meu lugar. Eu estava nele, lá no Calvário, quando ele morreu. Eu tenho de morrer ali com ele, para viver. Por quê? A lei do pecado e da morte está no corpo. Você tem de morrer para ser reconciliado com ele. Nós tomamos todas estas palavras que poderíamos usar, todos estes grandes textos, o que nós estamos todos familiarizados com muitos deles, e os grandes tipos da Escritura. Porém, ouvintes, somos confrontados com isto, que, em face de tudo isto, ele ainda diz que há somente um lugar em que ele se encontrará com você, em face de todas as nossas diferentes teorias. Temos tido o judaísmo, temos tido o islamismo, temos todos os tipos de credos e denominação, e igrejas, e assim por diante, mas ainda assim, Deus disse que há somente um lugar em que ele se encontrará com você. Todos esses lugares, cada um diz que ele se encontra na minha igreja. E se você não pertence à minha igreja, ele não se encontrará com você. Você simplesmente tem de estar neste grupo, ou ele simplesmente não se encontrará com você. É desta forma que as pessoas têm vivido assim um pouco às apalpadelas, porque cada uma, organização, denominação, sistema, diz que é ali, o outro diz que é lá, e assim. Então, nós verificamos aqui que ele, de fato, tem um lugar. Apenas um lugar somente. Tu sacrificarás o sacrifício no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Ele tem um lugar escolhido onde ele se encontra com os filhos adoradores e não era para eles sacrificar em nenhum outro lugar a não ser nesse único lugar. Qualquer outro lugar não funcionaria. Ele tinha um certo lugar em que ele se encontraria com eles. E um lugar somente é onde ele se encontra com o adorador. Então, se isso for verdade, é melhor que tenhamos muito cuidado de que encontraremos esse lugar. Eu penso que isto
nos é muito oportuno que, como pessoas que sabem que estão morrendo e vivendo em uma raça moribunda, vivendo em uma era moribunda, vivendo em uma nação moribunda, sob a bandeira da morte, este mundo tem logo de chegar a um fim. Ele não pode ir mais longe. O pecado está demasiado fundo, está além da esperança. Não há mais esperança para o mundo, ele está mais além disso. Meus ouvintes, eu creio que o Espírito Santo está respigando nos campos, encontrando este e aquele, porque a hora está muito avançada. O Evangelho foi pregado a toda a nação. Ismos e coisas tais o têm seguido, mas ainda assim o Evangelho tem seguido em frente do mesmo jeito. No tempo do fim, nós vemos as coisas acontecendo da maneira como estão. Há uma grande advertência no meio do povo eleito de Deus para encontrar o que é certo. E cabe a nós saber isso. Agora, não a teoria de alguém, mas saber o que é verdade, o que a Bíblia diz que é verdade. Porque será demasiado tarde um destes dias para nós, e este pode ser o dia, de modo que tomemos em verdadeira consideração o que Deus tem dito. Lembre-se que quando Deus fala uma palavra, Ele nunca pode retirá-la. Ele tem sempre de permanecer o mesmo. Ele nunca pode dizer alguma coisa e então dizer: bem, eu não quis dizer exatamente isso. Não, Deus não pode fazer isso. Veja, Ele é infinito. Ele sabe o melhor para começar. Nós dizemos coisas que achamos ser o melhor. Então, após algum tempo, nós as retiramos. Mas Deus não pode fazer isso e permanecer Deus. Assim, se Ele é infinito, Ele não faz isso. E Ele é perfeito em toda a palavra. Ele nunca profere uma palavra a não ser que seja eterna. Todos os seus eternos estavam com Ele no princípio. Seus pensamentos, seus atributos. E eles estão simplesmente se expressando no mundo hoje. Lembre-se, ouvintes, Ele tem um lugar provido. Um lugar somente onde Ele se encontrará com os filhos crentes. Qualquer outro lugar não funcionará. Jesus disse, quando Ele esteve aqui na terra, falando a um agrupamento de pessoas que eram muito religiosas, um povo excelente, muito instruído, muito zeloso de Deus, porém Jesus lhes disse, em vão me adorais, ensinando por doutrina suas tradições de homem. Lembre-se de quão devotas, não é? Aquelas pessoas eram, e quão zelosas de Deus. Eu creio que se estivéssemos levando em conta as pessoas que fossem mais zelosas de hoje ou daquele dia, elas seriam mais zelosas do que nós, muito mais. Quando se trata de guardar as tradições e leis e coisas tais, elas viviam por essas coisas e eram muito zelosas de Deus, criam em Deus. Porém, Jesus, Deus feito carne, entre nós, Ele disse, em vão me adorais. Agora, Ele não disse que não o adoravam. Elas o estavam adorando, porém em vão. Você não quer dar uma examinada para ver se você não está nisso também hoje? Porque adorando a Deus, parece que todo mundo diz que está. Mas você não quer pensar um pouco a respeito disso? Então, observe bem o modo que qualquer coisa vão é sem utilidade, não tem valor algum. Você nunca deveria fazê-la, porque só desperdiça o seu tempo, você desperdiça seu fôlego,
você desperdiça seus esforços até que cheguemos a saber o que estamos fazendo. Com certeza, meus ouvintes, se Deus espera que pessoas sejam perfeitas, como Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus, tem de haver alguma preparação em algum lugar. Ele disse, eu escolherei o lugar em que as pessoas me adorarão. Em nenhum outro lugar eu me encontrarei com elas. Agora tem de haver esse lugar. E nós devíamos tentar encontrá-lo, descobrir aonde está e então ir para lá. Lembre-se que Jesus também disse, observe isso, a tradição, ele falou a respeito disso e disse, olhem, a tradição do homem é em vão. Nunca deveríamos mexer com ela. Tem de haver em alguma parte, algum lugar, que ele proveu um lugar para nós, ao qual pudéssemos vir e a adoração seria recebida. Lembre-se também, fora desse lugar escolhido, não importa quão sincero você seja, quão fundamental você seja, ainda assim você está adorando em vão. E eu sei que parece rústico, porém o edifício está quase terminado. Não queremos vê-lo sacudindo. Vamos aparafusá-lo com o Evangelho, de modo que quando as pessoas se encontrarem com vocês na rua, ou onde quer que estejam, vocês, cristãos, que vocês tenham uma resposta para eles. Meus ouvintes, na hora em que estão dizendo, isto é isso, e eu vi estes fazerem isto, e estes fazerem aquilo, certamente todas estas coisas têm de acontecer, porém há um lugar que é provido por Deus somente, e esse é o lugar em que Deus se encontra com o adorador, somente neste lugar. No versículo 2 desta escritura que li, diz, adorai no lugar que eu escolhi. Escolheu o quê? Neste lugar mostra que ele tem um lugar onde todas as pessoas adoram. Outros lugares são em vão. Neste mesmo lugar, ele disse, eu também escolhi colocar o meu nome neste lugar. Eu escolhi o lugar e eu colocarei o meu nome nele, neste lugar em que ele vai adorar. Agora, meu irmão, observe isto, que isto mostra que há um lugar, somente um, tem de ser a escolha de Deus, não pode ser a nossa, não temos nenhuma escolha, ele já o escolheu, o que Deus escolhe está certo. E eu posso escolher errado, você pode escolher errado, mas Deus não pode. Ele escolhe certo, afinal de contas, é Ele aquele que está sendo adorado, e Ele tem o lugar onde Ele quer que seus adoradores se encontrem ali, e nós temos de nos encontrar com Ele ali. Esse é o único lugar em que Ele permanece, o único lugar de onde Ele o ouvirá. Agora você, como um cristão, e por certo estamos falando a muitos, você sabe que Ele escolheu habitar no Senhor Jesus. Ele disse que veio aqui, fez conhecer o nome dEle, o nome de Deus. E ali foi colocado o nome de Deus. E você precisa carregar Ele na sua vida também. É só através deste nome do Senhor Jesus é que nós conseguiremos nossa reconciliação com Deus,
com a palavra, com o evangelho verdadeiro. Abra seu coração, examine, assista nossos cultos, nossas reuniões, apanha literaturas, mensagens escritas que lhes dão a conhecer os mistérios já revelados nesse último tempo. Deus te ajudará. Abra sua alma e se renda unicamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus.